Como os antigos eram capazes de produzir lâmpadas que podiam queimar sem combustível por centenas e, em alguns casos, milhares de anos. O segredo da chama eterna era considerado propriedade única de Deus, mas os antigos egípcios descobriram. Eles acreditavam que seus mortos precisavam de luz para guiá-los em sua jornada ao submundo. Então, antes que uma tumba fosse selada, o costume era colocar uma lâmpada acesa eterna dentro dela. Não era apenas uma oferenda ao Deus dos mortos, mas também a crença de que a luz afastava os maus espíritos. Com base em registros antigos, essas misteriosas lâmpadas acesas eternas foram descobertas em tumbas e templos em todo o mundo, desde a Idade Média, onde mais de 170 autores medievais escreveram sobre esse estranho fenômeno. É uma pena que tantas dessas lâmpadas tenham sido destruídas pelos primeiros vândalos e saqueadores que temiam possuir poderes sobrenaturais. As histórias dessas lâmpadas são bastante notáveis. Santo Agostinho descreveu um templo egípcio, dedicado à deusa Vênus, que continha uma lâmpada que não podia ser apagada. Ele declarou que era obra do diabo. Em 527 d.C., em Edessa, Síria, durante o reinado do imperador Justiniano, os soldados descobriram uma lâmpada sempre acesa em um nicho sobre um portal, elaboradamente fechado para protegê-la do ar. De acordo com a inscrição, ela foi acesa em 27 d.C. A lâmpada havia queimado por 500 anos antes que os soldados que encontraram a destruíssem. Em 140, perto de Roma, uma lâmpada foi encontrada acesa na tumba de Palas, filho do rei Evandro. A lâmpada, acesa por mais de 2000 anos, não podia ser apagada pelos métodos comuns. Descobriu-se que nem a água nem o sopro da chama a impediram de queimar. A única maneira de extinguir a chama notável era drenar o estranho líquido contido no vaso da lâmpada. Por volta de 1540, durante o papado de Paulo III, uma lâmpada acesa foi encontrada em uma tumba na Via Ápia, em Roma. Acredita-se que a tumba pertence a Tuliola, filha de Cícero. Ela morreu em 44 a.C. A lâmpada que havia queimado no cofre lacrado por 1550 anos foi apagada quando exposta ao ar. Quando o rei Henrique VIII se separou da Igreja Católica em 1534, ele ordenou a dissolução dos mosteiros na Grã-Bretanha e muitos túmulos foram saqueados. Em York City, uma lâmpada acesa foi descoberta em uma tumba de Constâncio Cloro, pai do grande Constantino. Ele morreu em 300 d.C., o que significa que a lâmpada já estava acesa há mais de 1200 anos. Em suas notas a Santo Agostinho de 1610, Ludovicus Vives escreve sobre uma lâmpada que foi encontrada na época de seu pai, em 1580 d.C. De acordo com a inscrição, a lâmpada esteve acesa por 1500 anos. No entanto, quando foi tocada, ela se despedaçou. Obviamente, Ludovicus Vives não compartilhava de algumas das opiniões de Santo Agostinho. Ele considerava as lâmpadas perpétuas uma invenção de homens muito sábios e habilidosos, não do diabo. Durante séculos, a resposta ao enigma de que tipo de combustível renovável os antigos usavam permaneceu um mistério. Há cerca de um ano, quando comecei a me interessar por esse assunto, deparei com um relato obscuro de alguém abrindo uma tumba e encontrando estranhas gotas de prata líquida no chão. Tinha uma lâmpada sempre acesa, mas de alguma forma havia quebrado. Imediatamente pensei no termômetro que quebrei quando criança e vi as gotas de mercúrio líquido se espalharem. Minha mãe me alertou para não tocá-los e imediatamente os aspirou antes de descartar o saco. Eu tinha certeza de que as gotas de prata na tumba eram mercúrio. Mercúrio foi a principal ferramenta do alquimista primitivo junto com o enxofre e o sal. Acreditava-se que eram as três principais substâncias da Terra, também chamadas de corpo: sal, alma, enxofre e espírito, mercúrio. Os antigos alquimistas os usavam em combinação para realizar o que muitas vezes parecia magia. Mercúrio tem alguns efeitos interessantes. Pode ser extremamente volátil e foi cunhado como águia. A menos que seja efetivamente contido e selado, ela sobe no ar e se perde. Em 1675, um astrônomo francês chamado Jean-Félix Picard fez uma observação notável. Ele estava carregando um barômetro de mercúrio quando percebeu que o espaço vazio brilhava enquanto o mercúrio balançava. Muitas pessoas tentaram explicar esse fenômeno, entre os quais um cientista inglês chamado Francis Hawksbee, que foi o primeiro a demonstrar uma lâmpada de descarga de gás em 1705, operada com eletricidade estática. 100 anos depois, Vasily Petrov, um técnico em eletricidade autodidata russo, descreveu pela primeira vez o fenômeno do arco elétrico, que levou a diferentes tipos de fontes de luz de descarga. Um desses tipos de lâmpada de descarga de alta intensidade usa vapor de mercúrio. Como funcionaria essa lâmpada de vapor de mercúrio?
Uma lâmpada de descarga de gás é uma fonte de luz que gera luz criando uma descarga elétrica por meio de gás ionizado. Em outras palavras, o gás ionizado do mercúrio aquecido se acumula na tumba lacrada, criando uma carga elétrica autossustentável que alimenta a luz. O mercúrio tem condutividade térmica, emite calor e pode agir como um reator de fusão sob certas condições. Não sou um cientista, mas você pode descobrir muito sobre como o mercúrio funciona pesquisando na internet, e isso faz sentido. Talvez este mistério não seja nenhum mistério e um alquimista moderno, também conhecido como engenheiro químico, pode verificar isso. É interessante notar que muitas vezes foi relatado que quando uma tumba era aberta, a luz se apagava. Isso faria sentido se o gás acumulado na tumba fosse liberado. Isso também pode explicar por que tantos ladrões de tumbas e trabalhadores arqueológicos relataram ter se sentido gravemente doente depois de entrar em muitas dessas tumbas. Eles estavam sendo expostos ao envenenamento por vapor de mercúrio, um inimigo invisível e inodoro. Talvez os antigos pretendessem lançar uma maldição tóxica e mortal sobre qualquer um que perturbasse seu lugar de descanso final. Em algum momento, eles tinham que suspeitar que algo nas tumbas era perigoso para a saúde. Como resultado, não era incomum para aqueles que abriam a tumba primeiro fazer 2 furos na porta do cofre, permitindo assim que o gás, ou espíritos malignos, escapasse antes de entrar. Os arqueólogos descobriram grandes quantidades de mercúrio líquido sob a pirâmide da Serpente Emplumada, a terceira maior pirâmide da antiga cidade em ruínas de Teotihuacan, no México. Eles suspeitam que há tumbas lá. O pesquisador local Sérgio Gomes disse aos repórteres que isso surpreendeu completamente. Eles não tinham ideia de por que o mercúrio líquido estava presente ou que usos antigos poderiam ter feito para ele. No entanto, Gomes revela que o mercúrio líquido foi encontrado em 3 outros locais antigos. A comunidade arqueológica dominante ainda não descobriu, embora as peças não sejam muito difíceis de juntar. A explicação deles: mercúrio pode ter sido usado para simbolizar um rio subterrâneo. A aparência elegante e refletividade de mercúrio deve ter emprestado ao seu uso ritualístico. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se eles encontrassem lâmpadas de tumba lá embaixo. Esperançosamente, eles também encontrarão mais respostas para a antiga arte da alquimia.